Olá turma, beleza? Professor Marcos Girão, servidor público federal, professor da disciplina de Legislação de Trânsito para concursos públicos e criador do curso CTB para concursos com Girão, o maior curso de legislação de trânsito. Olha só, eu vim aqui a partir deste vídeo trazer com você uma nova série de dicas aqui no Instagram, a série Infrações de Trânsito, Dicas de Memorização. Uma série com pitadas de dicas que vão trazer aquelas infrações boas de prova, as mais queridinhas de concursos públicos, das bancas organizadoras, e que com essas dicas você vai gabaritar as questões caso essas infrações de trânsito apareçam aí em sua prova, beleza? Então vamos lá. Mas aí, a primeira lição que eu peço a você é que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é assinante do canal, se inscreva no nosso canal para que você possa receber aí, marque aí no sininho, para que você possa receber novos vídeos, notificações aí de novos vídeos que vão aí bombar a sua preparação. Mais uma ferramenta bem legal para você, beleza? Vamos então começar com a primeira dica, e a primeira dica vai trazer aí para vocês, olha só, infrações de trânsito, dicas de memorização, as gravíssimas 10 vezes. É verdade, as gravíssimas 10 vezes, as infrações de trânsito previstas em todo o CTB. Na verdade, as infrações de trânsito estão previstas no capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Certo. Nós temos lá mais de 240 infrações de trânsito e o legislador não colocou numa ordem, numa lógica muito certa não, tá bom? Então assim, se você não fizer uma leitura meio que constante, bem periódica, semanal das infrações de trânsito, você muito provavelmente errará questões de trânsito, questões de concursos públicos com bastante facilidade. Por quê? Porque elas são confusas, às vezes não tem uma certa lógica. Mas por que essa infração tem natureza leve? Por que essa é grave e essa outra é gravíssima? Não procure essa lógica, você tem que memorizar mesmo. E a memorização passa por leitura periódica e muitas resoluções de muitas questões. Lá no nosso curso CTB para concurso com Girão a gente faz isso com você, beleza? Mas aqui a nossa intenção nessa dica é trazer para você aquelas chamadas gravíssimas 10 vezes. 10 vezes por quê? Porque o fator multiplicador do valor da multa é 10 vezes se você comete essa infração de trânsito, qualquer dessas que nós vamos ver aqui, tá certo? Vem comigo, olha só, quais são essas infrações. Primeiro eu quero ir lá no artigo 258 e 259 do Código de Trânsito Brasileiro, para lembrar a você que toda infração de trânsito, ela tem uma natureza, ela enseja em pontos na sua habilitação, pontos, né, negativos, e também toda infração de trânsito, ela requer o quê? Um valor de multa. Pois bem, olha só, vamos lá. Nós temos as infrações são caracterizadas em gravíssimas, né? Leves, médias, graves e gravíssimas. As infrações gravíssimas, você leva 7 pontos na sua habilitação, R$ 293,47. As infrações graves, você leva 5 pontos pelo cometimento de infração grave, R$ 195,23 o valor da multa. A infração média, você leva 4 pontos na sua CNH, na sua habilitação, e o valor da infração média, R$ 130,16. As infrações leves, você leva 3 pontos na sua habilitação, R$ 88,38. E se você for lá no... Isso aqui cai muito em prova, viu? Isso aqui é bom de prova também, mas não é o nosso foco aqui, ok? Beleza. O artigo 258, especificamente, em seu parágrafo segundo, porque nós queremos chegar aqui nas gravíssimas 10 vezes, certo? Então tudo bem. O artigo 258, em seu parágrafo segundo, vai nos dizer que quando se tratar de multa agravada, fator agravante de multa, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, que é o nosso foco aqui, 20 vezes, sim, tem também. Você vai ver isso em outra dica. Bom, quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste código. E quais são os fatores multiplicadores previstos neste código? Vem comigo aqui, olha só, são esses aqui. Já organizei para você, né? Fator multiplicador, gente, só tem infrações gravíssimas, tá? Só as infrações gravíssimas é que prevêem fatores multiplicadores. Se uma infração gravíssima não prever fator multiplicador nenhum, então o valor da multa é R$ 293,47, 7 pontos na habilitação, ok. Mas se a infração de trânsito previr aí infração gravíssima 3 vezes, significa que você vai pagar 3 vezes R$ 293,47, 880,41,
7 pontos na habilitação. Por quê? Não importa o fator agravador, ele agrava só para o valor de multa, tá? Mas ele não vai multiplicar a pontuação não, tá? A pontuação ela permanece 7 aí, né? 7 pontos de habilitação porque você cometeu uma infração gravíssima, não porque ela tem fator multiplicador. Fator multiplicador, ele é relacionado ao valor da multa a ser paga. Se ela é uma infração gravíssima que prevê fator multiplicador de 5 vezes, R$ 1.467,35. Se for gravíssima 10 vezes, que é o nosso foco, R$ 2.934,47. Se for gravíssima 20 vezes, sim, tem uma só que é gravíssima 20 vezes. Nós vamos ver mais em outra dica, R$ 5.869,40. Qual é o nosso foco aqui? O nosso foco aqui, ó, é saber, tá bom, quais são as gravíssimas 10 vezes? Elas são muito cobradas em provas, as bancas adoram. Então tá, vamos conhecer aqui quais são aquelas únicas infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu capítulo 15, que são infrações de trânsito gravíssimas e que tem fator multiplicador 10 vezes. Vamos conhecer aqui, olha só, essas aqui são as infrações que eu chamo de infrações rebeldes. As rebeldes, as trigêmeas do CTB, artigos 173, 174, 175. Por que trigêmeas? Porque elas revelam comportamentos rebeldes, como você está vendo aí na figura, tá certo? Comportamentos rebeldes e mais, as três prevêem o mesmo tipo de... só tem a mesma natureza da infração, mesma penalidade e mesmas consequências. Vamos ver aqui, olha, artigo 173, disputar corrida. Artigo 174, promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículos ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Veja que a infração de trânsito, ela está relacionada a você praticar na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Se você tiver permissão, aí não é infração de trânsito. Beleza? Ok. Aí ele vai dizer no parágrafo 1º, né, que é do artigo 174, que essas penalidades que nós vamos saber agora, elas se aplicam não só aos condutores, mas também aos promotores, participantes, promotores desses eventos doidinhos aí, não é? Que são realizados sem autorização. Artigo 175, utilizar-se de veículo para demonstrar o quê? Para se achar no trânsito, achar que é o bonitão das tapioca, não é? Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, com deslizamento ou arrastamento de pneus. Todas essas três infrações, por isso que eu chamo das trigêmeas do CTB, todas essas três infrações prevêem aí a mesmíssima consequência, tá certo? Olha só, são infrações gravíssimas. Penalidade, multa, adivinha? 10 vezes. E elas vão prever também suspensão do direito de dirigir. Existe aqui uma previsão de apreensão do veículo, tá, gente? Mas esse tipo aqui de penalidade já não existe mais no CTB, ela foi tacitamente revogada. Algumas infrações ela aparece, mas na vida real não funciona mais. O que você precisa aqui, o nosso foco é saber que essas três condutas, de disputar a corrida, promover na via competição, eventos, exibição, demonstração de perícia, sem permissão da autoridade de trânsito, e também utilizar-se de veículo para demonstrar ou utilizar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, tal. Essas três infrações, 173, 174, 175, as trigêmeas do CTB, elas são gravíssimas, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, olha, se tem suspensão do direito de dirigir, regra geral, tem recolhimento do veículo, tá certo? E elas vão prever também recolhimento do documento de habilitação, e aí também vão prever, como medida administrativa, remoção do veículo. E olha aqui, todas as três, aplica-se em dobro a multa, tá? Em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. É isso mesmo, se você reincidir na mesma infração no período de 12 meses, aí a multa é 20 vezes. Por quê? Porque ela vai ser dobrada, tá certo? Mas esse fator de reincidência é só para a multa. Seguindo aqui, então, tem mais gravíssimos. Olha só, artigo 191, forçar passagem entre veículos que, transitando entre sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro a realizar a operação de ultrapassagem. É quando você força a ultrapassagem do veículo, mesmo sabendo, mas que está perto de bater com aquele que está vindo contra a sua direção. Essa daqui também é uma conduta rebelde, né? Uma conduta meio assim, rapaz, eu vou que eu sou doido mesmo.
Quero saber se esse caboclo não vai sair do meu lugar, não vai sair da minha frente. Você tá doido? Isso é infração de trânsito, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Olha só, essa infração, como você está vendo aqui, ela também é uma infração gravíssima, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir. Agora, no CTB, nessa infração aqui, engraçado, está arriscada a apreensão do veículo, aquilo que eu falei, e está arriscada também recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo, porque, gente, imagina uma coisa só, veja só, aprenda uma coisa, toda vida que a penalidade de suspensão do direito de dirigir aparecer na infração de trânsito, em grande parte dos casos, quase todos os casos, vai ter a medida administrativa de recolhimento da habilitação. Mas apenas duas infrações de trânsito em todo o CTB que prevê a suspensão do direito de dirigir, não haverá recolhimento do documento de habilitação. Essa é uma delas, a do artigo 191. Mas por quê, professor? Rapaz, tu imagina como é que tu vendo a infração de trânsito acontecer, como é que tu vai... Ei, mas volta aqui! Volta aqui, tu que ultrapassou aí, forçado. Volta aqui e me entrega a tua habilitação, por favor, faz favor, você pode? É doido, né, irmão? O cabo já tá longe, tá certo? Então não tem sentido recolher o documento de habilitação. Mas aqui também tem a cláusula de reincidência. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência dessa infração no período de 12 meses, beleza? E aí, só reforçando o que eu acabei de falar, essa infração é uma daquelas que, apesar de ter a suspensão do direito de dirigir, não tem a medida administrativa de recolhimento de habilitação. As únicas duas, artigo 191 e artigo 253A. A do artigo 253A, gente, é a infração da Dilma. Infração da Dilma? Como assim, professor? Essa é a infração de quando você bloquear a via, certo? Com aquela época o pessoal começou a bloquear a via com os caminhões, pedindo impeachment na época. Ela criou uma infração de trânsito que dava uma multa agravada de 60 vezes. Tá certo? Mas hoje essa é agravada 20 vezes. A única infração de trânsito que agrava 20 vezes. E ela também prevê a penalidade de suspensão de direito de dirigir, mas não prevê o recolhimento de habilitação. Só essas duas, beleza? Tá, isso foi só um parênteses pra gente continuar a conhecer o nosso foco aqui, aquelas que são as gravíssimas 10 vezes. Tem mais, olha só, vamos seguindo aqui, olha essa outra aqui, essa é muito conhecida, né não? Hein? Dirigir sobre a influência de álcool, olha, cheio dos pau. Dirigir sobre a influência do álcool ou de qualquer outra substância que determine, substância psicoativa que determine dependência, isso também é uma infração de trânsito. Conhecidíssima, a infração de embriaguez ao volante, não é? E essa infração vai prever, como a gente já está falando aqui, ela é uma infração gravíssima, multa 10 vezes, gravíssima 10 vezes, suspensão do direito de dirigir. E esta aqui é uma também das poucas que prevê suspensão do direito de dirigir por prazo específico. Nós vamos conhecer, né, as Três Marias do CTB, tá? É outra dica mais lá na frente, né? Já, tá? Mas saiba logo a informação, que essa do artigo 165 e a próxima, que é a irmã gêmea dela, a 165A, essas são as que prevêem a suspensão, né? São duas das três que prevêem suspensão do direito de dirigir por prazo fixo, prazo de 12 meses, tá certo? Beleza, a medida administrativa aqui, claro, suspensão de direito de dirigir, recolhimento do documento de habilitação. Por quê? Porque as únicas duas que não têm recolhimento do documento de habilitação é do artigo 191, forçar a passagem, e é do artigo 253A, beleza? Ok, aqui também tem a cláusula de reincidência. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior, ok? Bom, a 165 e a sua irmã gêmea, a 165A, são exatamente iguais. A irmã gêmea é aquela que você vai dizer assim, eu não vou fazer teste de bafômetro, eu quero nem saber, quem é que vai provar que eu estou embriagado? Eu estou cheio dos pau aqui, mas prove, eu não vou fazer esse teste aí não. Tá certo? Ai, vai não? Pois bem, vamos lá, artigo 165A vai dizer o quê? Olha só, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita se certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida do artigo 277. Se você recusa a fazer o teste, olha só, mesma consequência da outra irmãzinha gêmea, da 165, gravíssima, 10 vezes, é um copia e cola, tá? Gravíssima 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por prazo fixo, 12 meses. Ela é uma das três, nós já vimos duas, a 165, a 165A, que prevê suspensão de direito de dirigir por 12 meses, tá? E também, claro, suspensão de direito de dirigir, recolhimento do documento de habilitação. Só não vai ter recolhimento da habilitação, artigo 191, forçar a passagem, e a infração de trânsito, artigo 253A, quando você bloqueia a via com veículos atrapalhando o trânsito, tá certo? E aqui também,
como todas que nós vimos até agora, nós temos a cláusula de reincidência. Aplica-se em dobro, em caso de reincidência, a multa, o valor da multa, em caso de reincidência, no período de 12 meses da infração anterior. Então são essas as infrações de trânsito, que são as gravíssimas 10 vezes no Código de Trânsito Brasileiro. Bom, professor, e como é que isso poderia ser cobrado em provas? Vamos ver como é que isso poderia ser cobrado em provas. Olha só, duas questões aqui para a gente testar. João, advogado criminalista, trafegava de forma imprudente em uma rodovia. Ao ser parado pela Polícia Rodoviária Federal, João logo afirma ter plena ciência de seus direitos e se recusa a realizar o teste de alcoolemia, também conhecido como teste de bafômetro, pois a própria Constituição Federal afirma que ninguém é obrigado a apresentar provas contra si mesmo. A recusa de João é tipificada como crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro e João deverá pagar uma multa e ter o veículo apreendido? Vamos lá. B. Trata-se de infração de trânsito gravíssima e João deverá pagar uma multa e ter suspenso seu direito de dirigir por 12 meses? É tipificado como crime de trânsito e, caso condenado, poderá receber pena de reclusão por até 4 anos e multa. D. Não é crime de infração de trânsito, vez que não se pode comprovar que João estava realmente embriagado. Gente, essa questão aqui é mais pra gente testar aqui, tá certo? O seu conhecimento aqui, não é? É dessa infração de trânsito, a recusa de teste de bafômetro. Coloca uma coisa também logo aí na sua cabecinha. Não é crime, tá certo? Agora é uma infração de trânsito e você viu que ela é uma das gravíssimas 10 vezes e é uma também daquelas que prevê suspensão do direito de dirigir por um período de 12 meses. Então nossa resposta aqui, gente, é a letra B. Tá certo? Olha outra aqui, agente de trânsito, Prefeitura Juiz de Fora de Minas. Eita, pãozinho de queijo bom, não é não? Olha só, constitui infração de trânsito gravíssima a inobservância do seguinte preceito: dirigir sem atenção aos seus cuidados indispensáveis à segurança. B. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. C. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. D. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro. Olha, se você não sabe nenhuma das outras, tenho certeza que na hora que bateu aí o forçar a passagem, aí você lembrou, eita, a dica do professor Girão disse, olha, forçar a passagem é gravíssima 10 vezes, então é a única gravíssima aí, em tese, mesmo que você não conheça as outras, é a única gravíssima, não é? Mas vamos lá, a letra A é uma infração de natureza leve, gente, você já sabe, né? Forçar a passagem, artigo 191, ela é gravíssima, a gente bota 2 Gs, tá? Gravíssima 10 vezes. Ela é uma aquelas que nós estudamos, né? São 6 infrações de trânsito, não é? Se eu não me engano aqui. Vou lá, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade ou pelos seus agentes. Isso aqui, olha só, é uma infração, esse aqui é artigo 169, aqui é artigo 177 grave, e aqui nós estamos diante do artigo 187, infração de natureza média, tá bom? Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes, grave. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente, grave. É isso aí, beleza? E a única gravíssima, você acabou de ver, forçar a passagem. Você resolveria essa questão em, assim, milésimo de segundo, lembrando dessa dica, as gravíssimas 10 vezes, beleza? E com essa informação, com essa questãozinha, a gente termina a nossa primeira dica dessa série de dicas aí, que agora, meu amigo, vai vir várias, prepare-se, convidando você então aí também a ser, né, aluno do nosso curso CTB para Concursos com Girão, o maior e melhor curso de legislação de trânsito do país, PDFs, videoaulas, vários bônus, o nosso Instagram também, @profmarcosgirão, todas as redes sociais aí dedicadas à legislação de trânsito, a fazer você a se tornar um gabaritador. Também o nosso grupo Telegram gratuito, Trânsito com Girão, e esse canal YouTube que você não pode deixar de ser inscrito, tá bom? E aí eu te peço o seguinte, olha só, já vou te agradecendo pela confiança e pedir para que você dê um like, comente, porque o YouTube, né, a inteligência do YouTube adora quando as pessoas comentam os vídeos. Se você gostou, dá um like e comenta, que vai ser muito legal. Grande abraço, Deus te abençoe na sua caminhada e até a próxima dica, valeu!